Hariom, faz bastante tempo que eu não gravo um vídeo, né? Mas essa semana viajando aí afora e participando de um evento de yoga de uns amigos meus, palestrando ali sobre Yoga e Vedanta, é interessante perceber como uma das questões recorrentes dos praticantes, das pessoas que estão ali ouvindo a sua prática, ouvindo a sua palestra, é como lidar com a raiva, né? E a raiva, em primeiro lugar, deve ser colocada como um objeto, para que a gente possa entendê-la muito bem. A raiva, ela é uma emoção, ela é um sentimento e ela é extremamente pontual. Ela só existe ou ela só surge por causa de alguma coisa. Ela vem a partir de alguma coisa que você testemunha, que você presencia, e aquilo então faz com que esse sentimento brote na sua mente. Então, olha que interessante, o sentimento brota na sua mente. A mente já é um objeto. A raiva é um objeto estabelecido na mente. Se a gente olha para isso dessa forma, a gente começa a desfazer essa confusão entre o que é a raiva e quem sou eu. Eu posso ter raiva, eu posso ter alegria, eu posso ter tristeza, eu posso ter medo, eu posso ter ansiedade, eu posso ter um número infinito de emoções e sentimentos. E se eu entendo que essas emoções e que esses sentimentos são simplesmente objetos e não representam a minha identidade, boa parte dessa confusão já começa a ser desfeita. Mas um ponto interessante a se colocar nisso aí é que, como praticante de yoga, ou pior ainda, como um professor de yoga, eu não posso ter raiva. Eu tenho que ser sempre uma pessoa relaxada, tranquila, compassiva e paciente. Olha aí quantos outros sentimentos, quantas outras emoções ou quantas outras atitudes eu posso assumir sem deixar de ser quem eu sou. Eu sou a testemunha de tudo isso, enquanto a raiva, a ansiedade, a alegria, etc., são emoções, são sentimentos que estão flutuando pela minha mente de acordo com situações pontuais. Ok, mas vamos falar sobre a raiva novamente. A raiva surge de um acontecimento pontual. A raiva é boa, a raiva é ruim. A raiva pode ser boa, a raiva pode ser ruim. Depende do valor que eu dou à raiva, porque a raiva e o valor que eu vou dar à raiva, principalmente, é totalmente subjetivo. Pode ser algo muito bom e pode ser algo muito ruim. Depende da forma com a qual você vai se relacionar com isso. Por exemplo, a raiva pode ser um gatilho para a mudança de várias coisas. Se você está indignado com alguma coisa, se você não concorda com um tipo de atitude, você pode, a partir daquela raiva, refletir e ponderar, pensar sobre o que pode mudar para que aquilo não se repita. Por exemplo, a raiva brota na minha cabeça se eu saio aqui em casa no fim de semana e dou um pulo ali na praia de 5 minutos. Vejo um carro estacionado em cima da calçada, vejo as pessoas ouvindo música alta, vejo a sujeira que é colocada na rua de qualquer forma. Tudo isso me dá raiva, mas isso causa uma indignação que, a partir daquele momento, pode fazer com que eu tome uma atitude para que as pessoas não estacionem mais o carro em cima da calçada, para que as pessoas não ouçam mais música alta incomodando outras pessoas, para que elas não joguem mais o lixo na rua. Então, toda essa raiva, ela pode ser canalizada de uma forma muito adequada para que isso seja construtivo, para que ocorram mudanças. E falar em mudanças é bastante interessante porque cada um de nós tem preconceitos, tem exigências, tem expectativas em relação às outras pessoas, por exemplo. Eu espero que as pessoas se comportem da forma que eu quero que elas se comportem. Eu exijo que elas se comportem dessa forma. Então, quando isso acontece, também é um bom momento de você fazer uma reflexão sobre a sua raiva, sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, sobre a forma com a qual você se relaciona com o mundo à sua volta, com as outras pessoas à sua volta. Se yoga fala de liberdade, por exemplo, e esse é o maior ponto, é o maior ensinamento dentro da tradição védica,
realizar ou mostrar para você que você já é livre, você também deveria deixar que as pessoas fossem livres, ou seja, que elas pudessem fazer as escolhas delas, sem que essas escolhas sejam iguais às suas. Ninguém precisa torcer para o mesmo time que você torce, ninguém precisa pensar da mesma maneira que você pensa. Então, muitas das vezes que essa raiva aparece na minha mente, vem por causa dessas expectativas, vem por causa dessas exigências que eu tenho em relação ao mundo à minha volta. E se eu então tentasse deixar essas exigências de lado, se eu me tornasse uma pessoa menos exigente e conseguisse permitir, como se eu tivesse essa capacidade de permitir, ou se eu me permitisse deixar que as pessoas fossem como elas querem ser. Talvez o meu nível de raiva baixasse um tanto mais. Isso é um ponto a se pensar, porque, como eu já disse, todos nós temos preconceitos estabelecidos na mente, todos nós temos exigências estabelecidas em relação à vida. E isso acontece porque eu deposito a minha identidade nesses preconceitos, eu deposito a minha identidade nessas exigências. Eu acredito que eu sou essa pessoa que tem essas determinadas condições, que são aversões ou que são apegos a determinados tipos de comportamento ao longo da vida. Então, que tal se indignar, sim, quando é necessário promover uma mudança e ali, através de um diálogo e através de um exemplo, você promover essa mudança? E que tal também pensar sobre essas exigências, sobre essas expectativas que eu tenho em relação ao fato de que o mundo precisa se comportar da forma que eu quero que ele se comporte? Talvez assim eu consiga lidar melhor com os meus ataques de raiva, talvez assim eu consiga acolher melhor a minha raiva e, acima de tudo, eu consiga compreender que a raiva não sou eu. Portanto, se você pratica yoga, você pode ter raiva sim. Se você é professor de yoga, você pode ter raiva sim. Porém, tente canalizar essa raiva da forma adequada. De vez em quando a gente vai conseguir, de vez em quando a gente não vai conseguir. Mas o jogo é esse, é sempre tentar melhorar, de maneira que a nossa atitude perante a vida seja sempre mais equilibrada e saudável. Hariom.